Nesta quarta-feira, a estreia de Arthur Jorge, o Brasileirão sendo retomado, fim da data FIFA e agora é jogo atrás de jogo. São 18 partidas nos meses de abril e maio para o Cruzeiro definir a sua vida na temporada. Tem vaga em disputa para as oitavas de final da Copa Libertadores, para as oitavas da Copa do Brasil. 10 jogos do Brasileirão, começando hoje com vitória. O que vai fazer o técnico Arthur Jorge? Kaique, será que fica pelo menos no banco? Cauã Prats, já concentrado na toca, tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos juntos com as primeiras do dia. Nesta quarta-feira de Brasileirão, são 6 jogos pela rodada de número 9, hein? Já foram 8, o Cruzeiro tem 4 pontos apenas e precisa da primeira vitória na Série A do Brasileirão. 7h30 tem Internacional e São Paulo. 7h30 também tem Botafogo e Mirassol. 8 horas da noite, Mineirão, Cruzeiro e Vitória. 8 horas, Bahia e Atlético Paranaense. 8h30, Coritiba e Vasco. 9h30, Fluminense e Corinthians. Os outros 4 jogos amanhã. Santos e Remo, Chapecoense e Atlético Mineiro, Red Bull Bragantino e Flamengo, Palmeiras e Grêmio. Lembrando que o Cruzeiro tem que vencer de todo jeito para pelo menos deixar a lanterna da Série A e começar uma recuperação. Venda de ingressos segue rolando, ingresso.cruzeiro.com.br, com a promoção aí de desconto ali para o sócio repetido, né? Ou desconto em dobro. O sócio que já tem o desconto pode comprar mais um com o mesmo desconto do plano. E o Cruzeiro apostando aí em uma melhora do público para quem sabe chegar em pelo menos 25 mil torcedores nessa noite de estreia de Arthur Jorge. O ritmo é de concentração. Ontem tivemos o último treinamento. O Arthur Jorge só vai confirmar o time na preleção com os jogadores e a escalação oficial saindo somente 1 hora antes da bola rolar. Cauã Prats chegou no início da madrugada, já está com a delegação concentrado com o time, com os relacionados na Toca da Raposa 2. Deve ser opção no banco. Ele jogou ontem 45 minutos no amistoso da Seleção Brasileira Sub-20. Kaique, chance bem remota até de ficar no banco de reservas. Para ser titular, impossível. Para ficar no banco, isso vai ser definido, mas tem uma possibilidade de nem ser relacionado por causa de tudo que aconteceu, longa viagem, e o Kaique ainda vai chegar a Belo Horizonte. Não está em BH neste momento, até porque ficou até mais tarde aí neste amistoso da Seleção Brasileira. Com isso, a possibilidade é de uma improvisação. O William Fernando, jogador muito jovem ainda não jogou no profissional, então pouca chance de ser utilizado. E aí o Arthur Jorge teria Cauã Moraes, ou William, ou Fagner. Quem sabe Cauã Moraes poderia ser uma novidade, atuando como lateral pela esquerda. O restante do time temos que aguardar. Lucas Romero está relacionado, Caio Jorge está relacionado e é ver aí qual será essa primeira formação de Arthur Jorge para que possamos ter um grande resultado nesta noite diante da equipe do Vitória. A retomada da competição para buscar o seu primeiro resultado positivo depois dessa parada para a data FIFA, parada importante depois da chegada do técnico Arthur Jorge, completou aí praticamente uma semana já no clube, bem ambientado e trabalhando a todo vapor. Foi assim a última semana do Cruzeiro, que finalizou há pouco o trabalho na toca, jogadores ainda neste momento, né, naquele trabalho de alongamento para iniciar todo o processo de concentração, e a gente trazia sobre a dúvida para o jogo. Daqui a pouco vamos falar também sobre a promoção de ingressos, algo que a gente comentava aqui no Rádio Esportes ainda hoje, ao lado do Thiago Reis, porque o Cruzeiro havia, né, mantido o preço que é o padrão para a temporada e aguardava um bom público, né? O horário às 8 horas da noite contra o Vitória, apesar de ser meio de semana, a gente tem a turma do interior que tem essa dificuldade, né, da logística. E o Cruzeiro atendendo o pedido, atendendo o público, o torcedor, a diretoria convocando
e não só convocando, colocando em prática. Tem promoção, hein? Daqui a pouco todos os detalhes aqui na turma do bate-bola. O Cauã Prats não participou os 90 minutos, mas sim 45 minutos. E sai no intervalo para a entrada justamente de outro atleta da lateral esquerda do Cruzeiro, que está em alta, Gustavinho, que participou do segundo tempo. Gustavinho que marcou um gol, inclusive, né? O gol que deu o título, o gol do título da Copa São Paulo de Futebol Júnior desta temporada. A lateral esquerda tá em alta na toca. Cauã Prats negociado com o Borussia, tem o Kaique com a seleção principal. De olho nele, esta noite, é nesse assunto que vamos entrar, porque o Kaique, peça principal, só neste ano disputou a maioria dos jogos do Cruzeiro, foram 16 partidas realizadas no total, apesar da pouca idade, 23 anos, já uma baita experiência com 119 jogos no total com a camisa do Cruzeiro, e vamos aguardar se o técnico Carlo Ancelotti vai colocar o Kaique, né, para ter um experimento, se ele entra como titular, se ele entra no segundo tempo, para saber a minutagem do atleta. A bola rola às 9 horas, hora de Brasília, e o atleta é aguardado em Belo Horizonte na tarde desta quarta-feira. Se vai ser aproveitado ou não, depende muito dessa minutagem. Mas essa ala esquerda, Pedro Abílio, em alta na toca, né? O Kaique na seleção principal, Cauã Prats com a seleção sub-20, Gustavinho, reserva da seleção sub-20, tem também o jovem William, que vem sendo aproveitado nos treinamentos na Toca da Raposa durante a semana, que também era ali um titular da equipe sub-20 do Cruzeiro. E nas atividades que a gente pôde apurar, que comandou o técnico Arthur durante a semana na Toca, o Vidalba, que já fez essa função, foi contratado junto ao Argentino Júnior, fazendo, né, esse lado esquerdo do campo como um terceiro homem da zaga. E vamos ver se o Kaique não reunir condições físicas, até porque ele não teve nenhum dia em campo com o técnico Arthur, assim também como o Cauã Prats, o Vidalba pode ser não improvisado, porque é algo de costume para o atleta, mas a opção para esta quarta-feira, 8 da noite, contra o Vitória, Pedro. Primeiro ele tem que desfrutar da convocação, desfrutar de estar na seleção brasileira nessa penúltima data FIFA e entender que 2026 não é a última Copa do Mundo da história, né? 2030 tem outra, 34 tem outra, e ele tem tudo para estar presente nessas próximas Copas. É claro que não dá para descartar a de 2026, você só descarta uma ida na convocação final, nem assim, né? Às vezes existem uma ou outras lesões que fazem com que algum jogador seja acionado ainda de última hora. Mas o fato do Kaique estar lá deixa a chama acesa, cara. Ele tá ali, tá mostrando o seu potencial pro Ancelotti, como ele se comporta no dia a dia, como é um jogador de grupo, o potencial dele que todo mundo já conhece. É jovem, se não for 26, em 30, é muito provável que ele seja um dos nomes a ser lembrado, enfim. Mas, voltando pro Cruzeiro, como tá bem servido na lateral esquerda do Cruzeiro, né? Não nesse momento com as ausências dos selecionáveis, mas está muito bem servido de peças, de jogadores que estão vivendo ótimos momentos nas suas carreiras. E sobre o Vidalba, eu acho que ele fica ali de sobreaviso. Se o Kaique e o Cauã chegarem, não tiverem condições, eu até acho que terão, inclusive um revezamento entre os dois, caso seja necessário. Aí aciona assim o Vidalba, que já fez a lateral esquerda na carreira, não faz há muito tempo. Jogava como zagueiro pelo lado esquerdo, numa linha de 5 no Argentino Júnior, desde que chegou no Cruzeiro. Só joga ali de zagueiro ou numa saída de 3, fazendo o lado esquerdo, raramente fechando como um ala ou como lateral, mas, como disse o Rubem Júnior, não é nenhum mistério na carreira dele. É claro que você tem que recuperar na memória tática aquilo que você já desempenhou em algum momento na sua carreira. Mas, se precisar, se for acionado, o Vidalba é o tipo do jogador que não se opõe e que faz o que o treinador pedir.